Sim, nós chamamos-lhe vocação, no fundo, para pensarmos naquela que é a nossa realização. E quando sentimos que estamos realizados, sentimos que estamos a cumprir aquela que é a nossa vocação. Não é algo que acontece e que predetermina todo o teu futuro ou tudo aquilo que tu vais fazer a partir de agora. A espiritualidade faz parte da essência, faz parte da dimensão humana. A religião já é um ponto diferente da espiritualidade. Para mim, a religião é, no fundo, uma consequência do teu trabalho espiritual, do teu trabalho interior. E a espiritualidade dá-nos esta reflexão para que depois tudo aquilo que tu faças exteriormente seja reflexo daquilo que tu trabalhas interiormente. Nós não temos tempo para cuidar de mim. É aquela ideia básica, tipo, quanto tempo é que tu dedicas ao outro? Se calhar passas o dia inteiro a dedicar-te ao outro. Se calhar passas 8 horas da tua vida a dedicar-te ao outro. E quanto tempo é que tu diariamente te predispões-te a cuidar de ti? Quando nós nos comparamos, automaticamente estamos a fazer um grande erro. A comparação vai-nos sempre trazer ou pontos negativos ou pontos negativos. Não há um equilíbrio. A comparação não traz equilíbrio. A comparação traz-te um desconforto, como estavas a dizer, positivo, ou um desconforto negativo. Olá, seja muito bem-vindo aqui a mais um episódio do Feel Fit Podcast com convidados. Este que é o espaço semanal onde trazemos histórias de sucesso. Pessoas inspiradoras e profissionais das mais diversas áreas que vão ajudar-te a ti a também alcançares mais e melhor na tua vida. Porque isto é sobre fitness, mas podia ser sobre outra coisa qualquer. Porque fitness não é só aquilo que tu comes e só aquilo que tu treinas. É tudo aquilo que tu vês, que tu sentes, que tu ouves, a forma como te percepcionas. É um verdadeiro estado de espírito. Então aqui ajudamos-te a sentir-te cada vez mais fit e cada vez melhor. E hoje eu tenho comigo um convidado muito especial e talvez nada provável. Desta seguramente não estás à espera. Não é um PT. Não é mais uma nutricionista. Também não é uma consultora de imagem. O nosso convidado de hoje é um homem e é sacerdote em Portugal, pertencente à Ordem dos Sacerdotes do Coração de Jesus, também referida como Deonianos. Trabalha em cuidados paliativos no Hospital Pedro Hispano e acabou recentemente um doutorado em bioética. Vamos falar sobre espiritualidade, talvez sobre religião ou não, quiçá, vamos descobrir, e sobre muitas outras coisas que ainda nem eu sei, mas que também estou ansiosa por ver. Então junta-te, mergulha nesta conversa e bem-vindo, Padre Antonino Sousa. Obrigada por estares aqui. E antes de começarmos pela pergunta de quem é que tu és e da tua história, vamos começar por um jogo. Ok. Pode ser? Claro. Então, eu vou-te dar tipo assim, isto ou isto, e tu tens que escolher assim muito rápido, sem pensar muito. Ok. Pode ser? Combinado. Pronto? Orar em silêncio ou rir até chorar? Orar em silêncio. Jesus faria crossfit ou caminhadas na praia? Crossfit. Really? Coincidência, milagre ou boa logística? Coincidência. Cuidar do corpo ou cuidar da alma? Cuidar da alma primeiro. Confissão ou terapia? Terapia. Mãos com cabelo ou uma cabeça com mãos? O que é que preferias? Mãos com cabelo ou uma cabeça com mãos? Uma cabeça com mãos. O Papa Francisco é mais rock and roll ou jazz? Rock and roll. Deus ajuda quem cedo madruga ou Deus ajuda quem sabe descansar? Deus ajuda quem sabe descansar. Se o céu tivesse um barzinho, sumo natural ou vinho tinto? Vinho tinto. Muito bom, foi fácil. E agora sim, conta-nos um bocadinho então quem é que tu és, o que é que tu fazes e sobretudo o que é que te fez chegar à tua missão de hoje, àquilo que fazes hoje. Obrigado, Filipe, antes de mais, por me convidares para estar neste teu espaço, estás neste teu lugar, neste teu mundo que é tão bonito e que chega a tantas pessoas. Obrigado por me convidares e obrigado também por tudo aquilo que tu fazes. Olha, eu sou uma pessoa normal que olha para o mundo com muita naturalidade, que gosta de olhar para o mundo com capacidade de ver para além daquela que é só a realidade que nos chega através
do olhar, porque às vezes nós precisamos de mergulhar mais fundo para entendermos a nossa realidade. E sou uma pessoa que gosta muito de olhar para a frente. Ou seja, sinto que sou uma pessoa que olha mais para o futuro do que propriamente para o passado. É claro que é importante nós construirmos a nossa vida por aquela que é a nossa história, mas sinto que sou uma pessoa que olha muito para aquilo que vem e como é que nós nos preparamos para aquilo que vem. Enquanto Antonino que faz alguma coisa diariamente, como estavas a dizer, sou padre, trabalho num hospital e gosto muito de trabalhar num hospital, sobretudo tendo em conta que a nossa maneira, ou a minha maneira de estar em contexto hospitalar é a maneira de quem quer estar presente. E eu sinto que a presença na vida de alguém pode fazer a diferença. Não só para a outra pessoa, mas também para mim. Porquê? Porque nós partilhamos a vida, mas também recebemos vida. E quando nós recebemos vida, nós crescemos imenso. E partilhar vidas, partilhar histórias, partilhar momentos, partilhar sentimentos e sensações, acredito que é fundamental para aquilo que eu sou. Portanto, acredito muito que aquilo que eu faço num hospital, aquilo que eu dou enquanto tempo da minha vida para acompanhar alguém, também determina aquilo que eu sou. Porque é impossível, sinto eu, que é impossível separarmos aquela que é a nossa realidade pessoal, a nossa realidade profissional e vice-versa. Portanto, sou alguém que está em aprendizagem. Sou alguém que está em aprendizagem. O que é que te trouxe até este caminho mais espiritual? Tipo, como é que tu descobriste? É vocação? Como é que chamas a isso e como é que aconteceu? Sim, nós chamamos-lhe vocação, no fundo, para pensarmos naquela que é a nossa realização. E quando sentimos que estamos realizados, sentimos que estamos a cumprir aquela que é a nossa vocação. Como chegamos até aqui, não é um momento único da nossa vida, não é um acontecimento mágico, não é algo que acontece e que predetermina todo o teu futuro ou tudo aquilo que tu vais fazer a partir de agora, mas foram momentos muito especiais na minha vida, na minha caminhada, ao longo da minha adolescência, que me fizeram colocar esta questão: por que não ser padre? E isto de ser padre é algo muito trabalhado na entrega, na doação. E para mim continua a fazer sentido que a minha vida seja uma vida entregue por muitos, por uma comunidade, por um contexto, por tantos que diariamente batem à porta, não à porta física, mas à porta do coração, para dizer: António, olha, preciso de ajuda neste sentido, podes-me escutar, gostava de partilhar contigo algo, gostava de trocar umas ideias contigo. E cada vez sinto que isto é mais importante, porque com a agitação diária e com o nosso corre-corre, nós muitas vezes esquecemos, tipo, eu tenho uma ideia espetacular que posso partilhar com alguém, e este fazer feedback com alguém, seja uma situação positiva ou seja uma situação negativa, acho que é bastante importante. Eu gosto muito de não trabalhar sozinho. Gosto muito de trabalhar com outros e felizmente tenho tido essa oportunidade de trabalhar com outros, porque acredito que é neste feedback, nesta partilha de ideias, que nós vamos encontrar, se calhar, maior sentido para aquilo que por cá andamos a fazer. Ok, eu queria te perguntar, nessa questão das pessoas fazerem o knock-knock, não é? O que é que mais te inspira nesse contacto com as pessoas? Principalmente, lá está, quando pessoas que, eu suponho, as pessoas que recorrem à religião normalmente têm muita dor, não é? Sim. Tipo, o que é que tu sentes, principalmente quando vês pessoas em muita angústia, muita vulnerabilidade? Tipo, como é que tu também usas, como é que te proteges, sabes? Ok. Eu sinto que perante uma situação de dor, ou uma pessoa que está em dor, ou que está numa situação de crise, que a presença é fundamental. É claro que nós, no contacto que temos com outra pessoa, automaticamente sentimos a dor e o peso. Se nós nos envolvermos de facto e verdadeiramente e com muita humanidade para com outra pessoa, nós vamos transportar essa dor. É inevitável nós entrarmos num quarto hospital e sairmos de um quarto hospital iguais, porque não saímos diferentes, saímos mais pesados, que é o termo que nós usamos. Eu gosto de pensar que saímos com maior história, maior comunicação, maior relação que estabelecemos a partir daquele momento. Agora sim, é claro que trabalhando nestes contextos de muita dor, contextos de muita fragilidade, em contexto paliativo, em contexto de fim de vida, que nós trazemos uma carga, deixa-me usar assim o termo, apesar de não gostar deste termo, se calhar pesada.
Acredito que através do exercício físico, através de caminhadas junto ao mar e a possibilidade de termos o mar tão próximo e tão perto de nós, ajuda-nos depois a respirar fundo, a olharmos para o nosso interior, e aqui entra sempre a questão da espiritualidade, não é? Este trabalho mais interior que eu faço para depois poder reagir ou agir perante estas situações de maior fragilidade. Agora, claro que é duro. É claro que há situações que nos tocam verdadeiramente. É claro que entrar num quarto hospital e ver a família reunida em torno de alguém mexe connosco. Mexe connosco. E ainda bem que mexe connosco, porque sentimos que somos humanos. Se não mexesse connosco, se calhar não sentiríamos que a nossa presença tivesse efetivamente ali algo de positivo a trazer àquele momento. E sinto que a nossa presença tranquila e serena, que é isso que também nos define, ou que nós queiramos definir-nos assim, uma presença tranquila e serena pode também trazer maior serenidade àquela família. E sinto que, em contexto hospitalar, o recordar histórias, ou recordar momentos que a família passa com o doente e vice-versa, pode ser um ponto muito equilibrador para esta situação maior de dor, maior fragilidade. Boa. Qual é que é a diferença entre religião e espiritualidade? Ora, a espiritualidade, todos nós a temos. Ou seja, a espiritualidade faz parte da essência, faz parte da dimensão humana. A religião já é um ponto diferente da espiritualidade. Para mim, a religião é, no fundo, uma consequência do teu trabalho espiritual, do teu trabalho interior. E gosto muito de olhar para a espiritualidade como este tempo em que tu te dispões a olhar para ti e a perguntar quem é que eu, Antonino, sou, quem é que tu, Filipe, és, o que é que tu estás aqui a fazer, qual é o teu propósito neste mundo, qual é o teu propósito naquilo que tu fazes diariamente e realizas diariamente. E a espiritualidade dá-nos esta reflexão para que depois tudo aquilo que tu faças exteriormente seja reflexo daquilo que tu trabalhas interiormente. Para mim, a espiritualidade está muito sintonizada e muito relacionada com a tua dimensão interior, dimensão da reflexão, da meditação, de todos aqueles métodos que nós usamos para quê? Para pensarmos sobre a nossa vida. Porque nós seremos sempre consequência daquilo que nós trabalhamos interiormente. Isto para mim é especial e é muito importante diariamente, semanalmente, encontrar um timing em que eu possa parar e perguntar o que é que eu hoje fiz, para onde é que eu quero caminhar, quais é que são os meus objetivos, para onde é que eu estou a orientar a minha vida. E às vezes precisamos ter alguém ao lado para trabalharmos a nossa dimensão espiritual, que no fundo nos faça perguntas, ou que nos ponha a refletir sobre aquilo que nós somos. Depois, a religião ou a fé, para mim, é posterior. Ou seja, já entra na questão das crenças, de acreditar ou não na divindade, na pessoa de Jesus que traz maior sentido à nossa vida, e em contexto português a questão do cristianismo faz muito sentido, mas sobretudo a fé é acreditar que alguma coisa possa trazer maior valor à minha vida. Eu acredito que Jesus é esta representação de Deus no mundo, e que nós, olhando para Jesus e percebendo que Jesus foi um ser humano que amou desmedidamente, que perdoou sempre, que cuidou sempre, que esteve próximo de situações de fragilidade, eu pergunto-me porque é que eu, Antonino, me aproximo da vida de Jesus. Porque é que esta pessoa foi tão especial, como há tantas e muitas pessoas, como é que esta pessoa pode transformar a minha vida? Como é que eu quero transformar a minha vida para ser o mais parecido com a pessoa de Jesus? Já estamos no âmbito da fé, já estamos no âmbito de acreditar em alguém que é uma presença positiva ou que pode trazer uma dinâmica positiva à minha vida. Isso já vinha da tua educação? Tipo da tua família, os teus pais? Sim, já vinha da minha educação. Os meus pais sempre foram muito presentes na paróquia, neste contexto mais religioso, mais de fé. Ao longo dos tempos fui percebendo que aqui havia arestas que tinham que ser limadas, porque às vezes damos por nós a conceber ideias que depois, com a nossa maturidade, vamos perceber, isto não faz sentido nenhum. Queres dar assim algum exemplo? Sim, por exemplo, a questão dos milagres, não é? Nós acreditamos que esta água se transformou em vinho, não é? Ou aquela pessoa estava morta e ressuscitou. Portanto, nós usamos muito esta imagem do milagre como algo completamente fora de normal da nossa realidade para falarmos sobre a nossa fé. E depois, com a nossa maturidade, vamos percebendo que todas estas imagens, todas estas metáforas, todas estas histórias, todas estas parábolas que Jesus conta, não são para fazer-nos pensar que de facto esta água transformou-se em vinho, mas que de facto a nossa vida pode se transformar para algo melhor.
Por exemplo, nessa imagem, ou nessa parábola que Jesus conta da água transformada em vinho, Jesus está-nos a querer dizer precisamente que a nossa vida pode ser ainda melhor, que o melhor ainda está para chegar. Como diz aquela música da Marisa, o melhor de mim ainda está para chegar. E no fundo são estas imagens que nós às vezes assumimos literalmente e que lemos literalmente e que não fazemos este esforço de tentar ir além daquilo que está escrito. Ou olhar para isto que Jesus disse e pensar, bem, isto é uma história que se pode aplicar à minha vida e de que modo é que se pode aplicar à minha vida. E é claro que isso falha-nos muito em contexto de fé. Nós temos que ler tudo aquilo que Jesus disse e tudo aquilo que está escrito a nível bíblico de uma maneira muito metafórica, ou seja, através daquelas imagens. Não quer dizer que aquelas imagens aconteceram realmente, mas é importante nós fazermos este esforço de dizer, ok, esta história é-me contada, o que é que eu retiro desta história para a minha vida concreta? E é claro que ao longo da minha história, ao longo do meu crescimento, da minha maturidade, se quisermos a nível espiritual, a nível de fé, foi necessário limar estas arestas. E não dizer coisas automáticas sem eu as entender. Porque às vezes nós, a nível de fé, dizemos grandes chavões e depois começamos a pensar o que é que isto significa e não encontramos resposta. Para mim é muito importante todas aquelas perguntas mais difíceis que surgem no âmbito da fé, eu encontrar uma resposta através do trabalho que vou fazendo diariamente. E no âmbito da fé, também no âmbito espiritual, serão sempre mais as perguntas do que as respostas. E sim que nós, enquanto seres humanos, somos seres humanos que vamos andar toda a vida a responder a perguntas, e se calhar há perguntas que nós vamos trazê-las ao longo da nossa vida por inteiro e não as vamos conseguir responder, porque há perguntas que não têm a resposta. Agora, é importante pensarmos e refletirmos sobre essas mesmas perguntas. Mesmo que a resposta ainda não seja aquela que nós queremos, é importante continuarmos a refletir sobre elas. Boa. Há assim alguma parte da Bíblia especialmente importante para ti? Olha, eu gosto muito dos 4 Evangelhos, que são, no fundo, os textos que contam a vida de Jesus. Que, no fundo, põem a nu aquilo que Jesus foi, aquilo que Jesus fez, aquela relação tão especial que Jesus estabelecia com os seus amigos, aquilo a que nós chamamos de discípulos. Depois tem a pessoa de Paulo, que foi uma pessoa que viveu depois de Jesus. Era alguém que era completamente oposto àquilo que Jesus veio anunciar ou veio propor, e foi um tipo que transformou a sua vida à imagem de Jesus. E teve esta capacidade de andar pelo mundo a dizer, tipo, isto para mim foi especial, eu quero partilhar convosco. E sinto que a mensagem de Jesus e sinto que a mensagem da fé passa muito por isto. Tipo, eu fiz esta experiência, para mim foi especial, tive este momento inesquecível e quero partilhar convosco porque acredito que isto pode fazer diferença para vocês. Por isso é que falamos em gratuidade. Tudo aquilo que nós recebemos de bom, nós colocamos ao serviço do outro. Porque acreditamos que, se eu acredito nisto que para mim foi tão bom, esta dinâmica para mim fez tanto sentido, eu quero partilhá-la com outros. Mas sim, sinto que, sobretudo a pessoa de Jesus e a pessoa de Paulo, para mim são duas pessoas muito inspiradoras. E ultimamente e recentemente a pessoa de Paulo tem tido uma força ainda maior porque ele lutou muito para que esta mensagem fosse passada. E sinto que nós, a nível da igreja, precisamos de lutar muito para que a mensagem seja passada de acordo com aquilo que Jesus queria e não de acordo com a história que a igreja foi reformulando ao longo dos séculos. Porque na essencialidade está lá tudo. E nós, seres humanos, pela nossa fragilidade, pela nossa vulnerabilidade, sinto que muitas vezes fomos alterando esta mensagem de Jesus e esta maneira de Jesus viver, e sinto que nós perdemos muito daquilo que é a base, daquilo que é a vida de Jesus na sua essência, no seu âmago. Sim, o que é que seria melhor? Tu não teres nenhuma prática espiritual, ou pelo menos consciente, assumida, ou mesmo de fé, mas tu no teu dia-a-dia assumires uma postura sempre de acordo com bons valores éticos, ou uma pessoa que se obriga a fazer todas as práticas numa boa intenção, mas que depois, no dia-a-dia, não tem comportamentos muito corretos. Sim. Sem dúvida, prefiro alguém que seja uma pessoa, digamos assim, eticamente estável e eticamente cumpridora com a vida, não com ensinamentos, não com mensagens, mas com a vida. Agora, o objetivo do trabalho espiritual, o objetivo da fé, digamos assim, é de facto dar esta possibilidade para que a pessoa faça esse trabalho.
Agora, prefiro uma pessoa que de facto tenha um compromisso com a vida, um compromisso consigo e com os outros, do que propriamente alguém que cumpre os mandamentos todos, digamos assim, e depois na vida prática falha ali alguma coisa, a nível de relação humana falha. Porque tipo, comportamento ou intenção, não é? O que é que vale mais? O comportamento. Comportamento. Agora, é claro que por detrás de um comportamento há uma boa intenção. Nem sempre o comportamento corresponde à intenção. Agora, aquilo que nós fazemos enquanto manual, não é? Tem sempre um cunho muito maior do que a predisposição para. Apesar de que a predisposição é super importante para que aquilo que eu faço diariamente tenha um impacto bastante positivo. Mas sim, o compromisso que eu quero assumir enquanto a exterioridade daquilo que eu sou tem que ter um impacto positivo. Eu queria também perguntar-te o que é que para ti é o verdadeiro cuidar? Ou seja, onde é que acaba o eu tenho de, a pressão, a pressão do eu ter de fazer e começa a questão do verdadeiramente eu querer fazer por um querer cuidar? Faço-me entender? Ok, sim. Eu sinto que começa em ti, primeiro. É aquele chavão que para cuidares bem do outro tens de cuidar de ti. Mas sinto que nós nem sempre cumprimos isto e nós, pela agitação dos nossos dias, nós não temos tempo para parar. Nós não temos tempo para cuidar de mim. É aquela ideia básica, tipo, quanto tempo é que tu dedicas ao outro? Se calhar passas o dia inteiro a dedicar-te ao outro. Se calhar passas 8 horas da tua vida a dedicar-te ao outro. E quanto tempo é que tu diariamente predispões-te a cuidar de ti? Não estou a dizer cuidar do exterior, mas estou a dizer cuidar do interior. Portanto, o limite está quando de facto começas a cuidar de ti verdadeiramente e cuidares do outro como consequência, e não ao contrário. É impossível. E já tive essas situações muitas vezes em contexto hospitalar, de me pedirem ontem, olha, podes ir visitar aquele senhor ou aquela senhora, e eu não ir visitar porque eu não estava preparado ou predisposto para. E há dias em que nós não estamos predispostos para acompanhar, se quisermos para cuidar, porque para mim a questão do acompanhamento está muito ligada ao cuidar. Há dias em que nós, pela nossa dificuldade, pelas nossas fragilidades, nós não estamos predispostos a acompanhar ou a estar, ou sabemos que a nossa presença não vai ser uma presença agradável. Daí para mim ser importante trabalharmos interiormente e trabalharmos primeiramente aquilo que somos, para depois aquilo que nós fazemos ter este cuidado impactante na vida de outro. Portanto, os limites estão muito por aí. Primeiro cuidar de mim, para depois poder cuidar daquele que se aproxima. Porquê? Porque aquela pessoa que se aproxima de mim automaticamente vai falar de si. Vai falar de intimidade. Vai falar de algo que traz consigo interiormente. E se eu não estou predisposto para isto, alguma coisa vai falhar. Se eu não estou predisposto a ouvir, como é que eu vou acolher ou como é que eu vou cuidar daquela pessoa se eu não estou disposto a ouvir? Ou se eu estou com 1001 coisas dentro de mim, como é que eu vou dar espaço? É aquela imagem do esvaziar para tornar a encher. Do esvaziar para tornar a encher. Boa. Tu alguma vez tiveste assim alguma fase de muito questionamento, tipo de dúvida? Sim. Antes de chegar ao muito questionamento, vou passar pelo questionamento. Para mim, e tendo em conta que aquilo que eu faço não é algo dito normal, não é? A pergunta se isto ainda faz sentido, se esta é a minha vocação, se esta é a minha missão ou se este é o meu propósito ainda faz sentido, é uma pergunta que eu faço diariamente. E enquanto a pergunta for sim, faz sentido, sinto que estou a caminhar corretamente. Quando a pergunta for não, temos que aqui restabelecer algumas dinâmicas de vida. Agora, é claro que há momentos mais fortes a nível de questionamento e acontece sempre com a partida de alguém ou com o desaparecimento de alguém da tua vida, que deixa marcas muito fortes. Não precisa ser só uma perda física, pode ser uma perda de proximidade, uma perda de relação, uma perda de amizade, que te deixa marcas. E depois, sobretudo, se tu não procuras este crescimento diário, se tu estabilizas a nível de vida, vais chegar a uma certa altura em que vais perguntar, tipo, o que é que isto é? O que é que eu estou aqui a fazer? Sinto que não estou a crescer, sinto que não tenho uma motivação para, sinto que estabilizei e sinto que esse é o grande erro
da nossa vida. E nós, tipo, termos um emprego super estável, termos uma vida familiar super estável, estarmos financeiramente estáveis e de repente parece que a nossa vida está estabilizada e estamos bem, mas vai chegar um momento em que a tal questão que é, tipo, é isto só? Eu não posso ser mais, eu não quero crescer mais, eu não posso ir mais além daquilo que eu sou hoje. Lá está, o melhor de mim está sempre, ou poderá sempre, chegar no dia da manhã. E sinto que o crescimento e este exercício de crescer diariamente é aquilo que nos vai levar depois às tais questões que são fundamentais, mas são questões que nós temos que fazer, porque nós somos seres humanos em questionamento. Não somos seres humanos para trazermos apenas respostas. Boa. E como é que vocês lidam com essa, ou como é que tu lidas concretamente com a questão da não possibilidade da família? É a decisão mais difícil da vida. É abdicar de algo que seria normal e algo que te iria realizar enquanto ser humano. Quero acreditar que no meio de todo este caminho, no meio de todo este processo, aquilo que eu faço e aquilo que me dou tem que ser sempre muito maior do que a constituição de família. A doação perante uma comunidade, a doação perante este tipo de trabalho, tem que ainda fazer sentido. Por isso é que eu digo que a questão do questionamento, desculpa a redundância, tem que ser algo feita e realizado diariamente. Porque deixas algo que seria o teu maior sonho para assumir outro sonho, ok? Mas deixas algo que seria o teu maior sonho para assumir uma vida da qual tu não podes usufruir do teu sonho. Então isto é sempre muito difícil, é sempre uma luta muito grande do como é que é amanhã, como é que é depois, como é que será daqui a 5, 6, 7, 8 anos. Agora, sinto que a partir do momento em que tu estás e eu estou realizado, em que nós encontramos esta maturidade, este crescimento, que, ok, há coisas que nós deixamos para trás, mas aquilo que nós vamos fazendo diariamente tem que, no fundo, a nível de balanço, equilibrar-se. Boa. Mas, tipo, porquê que isso acontece? Sendo a família uma coisa tão presente na Bíblia e na Palavra de Deus, porquê é que o mensageiro, supostamente, não pode ter? Ora, eu não te sei dizer porque é que acontece. Eu gostava muito que nós dessemos passos nesse sentido. E sou o primeiro a dizer que nós tornaríamos-nos mais humanos se tivéssemos uma família ao nosso redor. Porquê? Porque eu creio que nós crescemos imenso com a dimensão familiar. E todos os processos, digamos assim, de uma família normal, de casar, constituir família, casar, nascimento dos filhos, assinalar memórias e etapas, que isso é super motivador para a vida do dia-a-dia. E sinto que nós nem sempre temos estas motivações que advêm da família. Portanto, para mim fazia todo sentido que esta reflexão em torno de construção familiar e de contexto familiar ligado aos padres, ou aos mensageiros, ou a estas pessoas que são os pastores, digamos assim, que fosse de facto muito mais refletida, porque acredito que nós ganharíamos muito mais do que aquilo que estamos, digamos assim, a perder, correndo o risco de estar erradamente a usar este termo. Mas sinto que sim, que a dimensão familiar poderia trazer-nos, sem qualquer tipo de dúvida, aqui um boost de humanidade, àquilo que nós fazemos. Boa. E eu vou tocar nos pontos todos sensíveis. A questão do dinheiro também, Antonino, que é uma coisa que culturalmente, não é? Às vezes se associa que biblicamente não é correto ter dinheiro, que demoniza-se um pouco esta questão do dinheiro. Isto é factual na Bíblia? O que é que nos podes dizer sobre isto? A questão do dinheiro é aquilo a qual nós nos habituamos a ter para viver. E ligamos muito a questão monetária ao ter. Nós somos muito mais do que ter, ok? Nós somos muito mais do que ter porque somos. E o verbo está em ser do que ter. É claro que a questão monetária será sempre uma questão muito, socialmente, muito divisória. Quem tem muito ou quem tem pouco, se tu tens e não tens, porque é que tu tens, porque é que ganhas mais, porque é que eu ganho menos, até fazemos a mesma coisa, etc, etc, etc. Eu creio que neste contexto de igreja e neste contexto de vivência mais espiritual, a questão do dinheiro é um meio para. E sinto que o acumular não nos traz benefício nenhum, mas a partilha faz sentido. E sinto verdadeiramente que nós, enquanto pastores, digamos assim, que vamos colocando muito à disposição.
Porque nós, de facto, vivemos com pouco, nós não temos uma família para sustentar. Eu felizmente, vivo numa casa com mais colegas e nós conseguimos facilmente, digamos assim, sustentar a casa, sustentar a nossa vida dia-a-dia. Agora, sinto que a diferença está quando alguém te bate à porta e pede ajuda. Como é que tu reages a isto? Quando tu sabes e conheces a situação de uma família que está a passar por grandes dificuldades, como é que tu reages com isto? És o primeiro a ajudar? E eu sinto que nós, enquanto igreja, fazemos este trabalho muito no silêncio. Foi algo que eu fui descobrindo também ao longo... Mas isso é uma coisa má? Não, é uma coisa boa. Ok. Eu sinto que nós, igreja, fazemos este trabalho no silêncio precisamente porque acho que tem que ser assim. E penso que tem que ser assim. É claro que nós vemos loucuras, monstruosidades a nível de edifícios ligados à igreja, da qual eu também posso colocar muitos pontos de interrogação, claro que sim, e vejo muitas situações muito estranhas a acontecer, claro que sim. Agora, o que eu sinto é, nós podemos ajudar outros. E nós fazemos um trabalho social que muitas vezes não é publicitado, e ainda bem que não é, porque eu sinto que aquilo que é o mais importante não tem que ficar visível. Tem que ficar no coração. E se eu sei que cumpri com aquele objetivo e se ajudei aquela família, o mais importante está cá. Eu não preciso dizer, tipo, eu ajudei aquela família. Mas às vezes o visível torna consciente para outras pessoas que sabem, mas não está ali, não é? Sim. Nós no corre do dia-a-dia, tipo, às vezes nem paramos para olhar para o vizinho do lado. Sim, sim, sim. Não é? Mas eu sinto que nós, vou dar um exemplo, as paróquias em Portugal gerem muitos centros sociais e muitos centros sociais estão ligados à paroquialidade que existe em Portugal e no fundo é grande, a fatia maior do âmbito social em Portugal ocorre a partir da igreja. E eu sei perfeitamente que, a nível de estrutura, muitas vezes os centros sociais têm que encontrar estratégias para poder ajudar financeiramente outras pessoas, porque nem sempre o nosso governo está sincronizado com estas ajudas. Portanto, se nós retirássemos toda a parte social que a Igreja trabalha, que a Igreja desenvolvia, colapsava socialmente em Portugal toda esta estrutura de acompanhamento de pessoas de maior fragilidade. De onde é que vem essa tua vontade de fazer as celebrações tão alternativas como tu fazes? Queres-nos também contextualizar um bocadinho às pessoas, explicar como é que tu celebras as missas? É uma missa para todos os efeitos, não é? É uma missa porque há uma comunidade reunida, há a partilha da palavra e há a partilha do pão e vinho, que são dois elementos simbólicos que nós usamos para falarmos de uma vida entregue, de uma vida doada, e é isso que significa pão e vinho. Não há ali magias, há de facto esta análise e a ligação simbólica a dois objetos que para nós se tornaram, nós, enquanto cristãos, se tornaram muito, muito especiais. A partir destes três pilares, há a Eucaristia e há a celebração. E sinto que isto, pegando na conversa que tivemos há minutos atrás, olhando para a vida de Jesus, eu sinto que Jesus poderia hoje estar a celebrar connosco no contexto de ar livre, sem grandes monumentos, sem grandes edifícios, olhando para a essencialidade das pessoas e, sobretudo, olhando para a espiritualidade de cada um. E o objetivo destas celebrações que ocorrem neste contexto de ar livre, com muita proximidade, com muito carinho, com muita presença, com uma linguagem acessível, surgiu precisamente por olharmos para Jesus e perceber, ele tornou as cenas tão simples e nós complicamos tanto. Ele tornou as cenas tão simples e nós complicamos tanto. E depois foi este trabalho de perceber que nós conhecemos-nos, enquanto seres humanos, a partir dos 5 sentidos. E a ideia é trabalharmos e fazermos esta experiência a partir de 5 sentidos numa celebração e em contexto de celebração. E como é que começou? Começou muito simplesmente em tempo de pandemia. Percebemos que, os espaços estão fechados, as igrejas estão fechadas, não podemos e não se pode reunir gente dentro de um espaço. Quando houve aquela oportunidade de celebrarmos com um número reduzido de gente em contexto ao ar livre, pensámos, atrás da nossa casa existe um pequeno claustro, um pequeno jardim aberto, ao ar livre, com algumas árvores no meio. Podíamos aqui trabalhar a dimensão espiritual. E foi por aí, foi como é que nós, em contexto de pandemia, podemos trabalhar a dimensão espiritual das pessoas. E foi a partir daí que tudo surgiu.
Portanto, começamos a pensar em fazer uma celebração a partir dos 5 sentidos, como é que isto se poderia relacionar com a questão da Eucaristia, da missa, e no fundo trabalhar estas dimensões. E depois algo que foi para nós muito importante foi a experiência dos 5 sentidos tem que ser feita na celebração, e todas as celebrações são diferentes. Os textos que se preparam são diferentes. Os textos que tu ouves a primeira vez que vais não vai ser igual à segunda, nem terceira, nem quarta vez. É claro que isto exige da nossa parte um trabalho de leitura, de reflexão muito importante e ao mesmo tempo também muito preparatório para a celebração. O certo é que eu sinto que aquele tipo de celebração é um tipo de celebração que vai ao encontro de muitas pessoas que andam à procura de respostas e andam à procura de trabalhar a sua dimensão espiritual. Porque se eu quiser ir a uma celebração tradicional, ou uma missa tradicional, ou uma missa dita normal, eu sei onde é que eu tenho que ir. Agora, ali foi criar a oportunidade de partilhar, é mesmo assim o termo, de partilhar um tipo de celebração em que eu vou fazer uma experiência através dos 5 sentidos, uma experiência espiritual e humana. Eu acho que a instituição igreja e a missa é a coisa mais formal. Eu acho que é muito assustadora, porque não sei se é errado, mas à partida há uma preconceção de que é esperado todo um monte de coisas que eu nem sei se estou preparada para corresponder. E lá está, nós somos humanos, nós vamos fugir a essa sensação de desconforto profundo. É um medo muito grande, então acho que muitas vezes nós sentimos necessidade de nos aproximar, mas a ideia de aproximar continua a ser mais desconfortável do que a de não aproximar. Então este espaço, a recepção das pessoas, como é que foi, a primeira interação, como é que foi, ou seja, como é que cresceu, porque é muito grande, eu acho que é muito grande aquilo que vocês fazem, tem muitas pessoas, sim. O impacto é visivelmente notório, então como é que desse primeiro pensamento e de uma primeira ação, como é que chegou depois onde é hoje, como é que isto foi crescendo, sim. E qual é também a perspectiva para a frente? Ok. Há um autor que talvez tenha sido nos últimos tempos o autor que o Papa Francisco mais citou, que é um sul-coreano chamado Byung-Chul Han, que ele tem um texto breve, curto, mas muito, muito importante para a nossa concepção, e o texto chama-se O Desaparecimento dos Ritos. Precisamente para ele faz essa reflexão e partilha connosco essa reflexão, dizendo que os rituais não aproximam. Os rituais parece que cumprem com um objetivo, parece que cumprem com um propósito, mas não ligam as pessoas. E o Papa Francisco usava muito este autor para falar sobre algumas situações concretas da Igreja em si e da experiência humana. Portanto, para mim e para nós, a questão do ritual sempre foi algo muito pesado, que não aproximava. Daí que trabalhar esta celebração com um ritual diferente de celebração para celebração faz com que a linguagem seja compreendida, faz com que haja aqui uma proximidade. E lá está, depois sempre usamos muito a questão do feedback. No início, o que é que nós podemos fazer, onde é que nós podemos melhorar. Houve dinâmicas que nós fizemos que, claro, hoje já não faríamos. Houve dinâmicas que foram propostas por aquelas pessoas que vão à celebração e dizem: olha, podias fazer isto, olha, podias fazer aquilo. Tendo em conta essa reflexão que fizeste, podias usar esta dinâmica, podias usar esta história, podias usar este jogo, digamos assim. E, no fundo, isto construiu-se com outros. Portanto, aquilo que nós construímos nunca é só nosso, mas é uma conjugação de várias pessoas que vão fazendo parte da nossa história, da nossa caminhada, da nossa vida. E depois a mensagem passou, e sinto que a melhor maneira de passarmos uma mensagem é o boca a boca. E sinto que ao longo destes 4, 5 anos, desde a pandemia e desde este tempo em que nós fomos construindo este tipo de celebrações, que a mensagem passou de boca a boca. E um leva ao outro, até porque nós não fazemos muita divulgação a nível de redes sociais, precisamente porque queremos que a pessoa faça a experiência. Queremos que, se esta experiência te marcou, nós falamos disto no início desta conversa, se esta experiência te marcou, eu vou partilhar com outro e vou levar outra pessoa para fazer esta experiência comigo, porque acredito que esta experiência me transformou, também te vai transformar a ti. Como é que vocês monetizam e fazem acontecer aquilo tudo? É tudo muito na base da gratuidade. Portanto,
Não há um valor que se paga, obviamente, não há um cestinho que passa durante a celebração, como nós vemos em 99% das nossas igrejas e nas nossas celebrações. Até esse aspecto teria que ser trabalhado e perceber porque é que eu estou a colocar uma moedinha dentro de um cesto naquele momento da celebração. Até isso teria que ser trabalhado para fazer sentido, porque eu sinto que às vezes não faz sentido. Isto nasce também da boa vontade de muita gente que está connosco. O facto de nós, no fim da celebração, termos sempre um chazinho, umas bolachinhas. Eu nunca comprei bolachas, ou seja, as pessoas vão trazendo, as pessoas vão ajudando, e sinto que também é por aí. É a disposição de tu ires e levares alguma coisa, não para ti, mas para a comunidade. E este levar alguma coisa, não a pensar em ti, mas a pensar no outro, acho que faz todo sentido. E as coisas surgem assim naturalmente. É claro que há gastos que são assumidos por nós, digamos assim, mas sinto que a boa vontade de todas as pessoas que vão ajudam que as coisas e que toda a estratégia, que todo o volume e que toda a dinâmica seja sustentada de um modo muito equilibrado. Sim. Opa, agora a pergunta que ninguém cala, eu vou ter que perguntar isto. Porquê é que tu preferias ter uma cabeça com mãos do que cabelo nas mãos? Ora bem, eu a cabeça associo a inteligência. Mas para que as mãos? As mãos para pôr em prática aquilo que eu estou a Tipo o pensar. Inspector Gadget. Okay. Não, pôr em prática aquilo que eu estou a pensar. Ficaste com essa? Fiquei, estava muito curiosa. Aqui mais, entrando nesta parte do corpo, o corpo é para muitas pessoas uma fonte de conflito e comparação. Conflito interno e também com os outros. Como é que, na tua opinião, podemos olhar para o corpo com mais gratidão e menos julgamento? Aceitando que é aquilo que nós somos. E quando nós nos comparamos, automaticamente estamos a fazer um grande erro. A comparação vai-nos sempre trazer ou pontos negativos ou pontos negativos. Não há um equilíbrio. A comparação não traz equilíbrio. A comparação traz-te um desconforto, como estavas a dizer, positivo, ou um desconforto negativo. Eu sinto que o corpo é a maior dádiva que nós temos. E trabalhar o corpo e trabalhar todas as dimensões que fazem parte do nosso corpo, para mim é essencial. E é essencial perceber, tipo, ok, eu até o meu corpo eu posso melhorar. E atualmente são-nos dadas ferramentas espetaculares, através de vocês, que trabalham diariamente esta questão, são-nos dadas ferramentas espetaculares para termos um corpo sã, que no fundo era aquilo que os gregos propunham, uma mente sã e um corpo sã. E sinto que nós, pela alimentação desregrada, pelo fast food que por aí anda, por todas estas propostas menos positivas de alimentação, que nós perdemos um bocadinho o foco. E sinto que nós atualmente estamos a voltar a essa preocupação, ter essa preocupação de termos um corpo equilibrado, termos um corpo bonito, um corpo apresentável. No fundo, podermos dizer, eu gosto daquilo que eu sou e fazer este trabalho e entrarmos menos em choque, porque eu gostava de ter o olho azul e tenho o olho castanho, eu gostava de ter o cabelo loiro e tenho o cabelo castanho. Mas sinto que tudo aquilo que nós somos também está aqui no corpo. E nós somos reflexo de tudo aquilo que vivemos no nosso corpo. E nós sabemos perfeitamente isso. Quando andamos mais ansiosos, sabemos onde é que vai doer. Quando há aqui uma relação quebrada, nós sabemos onde é que vai doer. Quando nós temos um trabalho para entregar, um estudo para fazer, uma tese para apresentar, nós sabemos onde é que vai doer. Portanto, nós somatizamos toda esta dinâmica interior no nosso físico. Daí até que para mim seja, ou continua a ser fundamental, trabalhar a parte interior, para que o equilíbrio interior também seja algo positivo para que o teu corpo possa estar equilibrado. Porque às vezes aquela pergunta inicial que te fazia do corpo ou mente, muitas vezes acaba por concorrer, porque literalmente a busca pelo corpo torna o interior não saudável. É muita pressão, é muito julgamento, muita autocondenação, muita crítica. Então depois normalmente acontece um reverso extremo, que é tipo, ok, já não consigo sentir assim, eu preciso sair daqui. Então a pessoa larga aquilo que associa que provocou aquilo e então tipo arremessa ao corpo todo. Sim. E a pessoa vive neste ciclo, ou seja, parece que não consegue chegar a um equilíbrio entre corpo e mente. Tipo, isto é
é complexo e a minha pergunta para ti é se há alguma estratégia que tu achas que as pessoas podem utilizar nesse sentido de não tudo ou nada. Sim, eu sinto que nós culturalmente temos dificuldade em aceitar a diferença. Por exemplo, a nível educacional, nós trabalhamos em grupo e vamos todos para aquela escola e somos 20 ou 30 naquela turma e fazemos todos a mesma coisa. Eu sinto que nós nunca fomos capazes de trabalhar os dons e as qualidades que cada um tinha e colocar em vantagem, de colocarmos ao de cima todos estes dons e estas capacidades que cada um de nós tem. Portanto, e sempre trabalhamos muito a questão do grupo. E por trabalharmos sempre muito a questão do grupo, que é essencial para o crescimento humano, de acordo, mas por trabalharmos sempre a questão do grupo, sempre quisemos ser iguais a alguém. Eu sempre quis ser igual àquele porque encontrava nele algo que se calhar eu sentia que me faltava em mim. Eu sinto que nós humanamente e culturalmente temos dificuldade em aceitar a diferença. Mas eu acredito muito que é pelas nossas diferenças que nós construímos a humanidade. É pelas nossas diferenças, aceitando que tu és diferente de mim e que eu sou diferente de ti, que vamos conseguir construir algo bonito. Porque se nós fôssemos todos iguais, onde é que estava o crescimento? Se nós fôssemos todos iguais, onde é que estava o desenvolvimento? Eu acredito que nós, enquanto humanidade, damos passos porque todos somos diferentes. E é importante que cada um, com as suas diferenças, construa algo bonito. Tu podes ser o meu complemento e eu posso ser o teu complemento em determinada tarefa ou em determinada maneira de pensar. Eu sinto é que nós, muitas vezes, olhamos para um ideal e criticamos porque não somos aquele ideal. E não pensamos, tipo, eu sou diferente daquela pessoa e ainda bem que sou diferente daquela pessoa. Sinto que nós às vezes gostaríamos de ser como aquela pessoa e ficamos desmotivados porque não conseguimos chegar lá. Ficamos desmotivados porque o nosso corpo não vai acompanhar esta ideia. Mas sinto que é algo cultural, que é aceitar aquilo que tu és e fazer esse trabalho com aquilo que te é dado. E é tanto aquilo que nos é dado. E é tanto aquilo que nos é dado porque temos uma vida saudável, muitas vezes, uma vida equilibrada, muitas vezes, uma vida familiar estável, muitas vezes, uma vida profissional estável, tantas vezes, e criticamos porquê? Porque somos sempre... queremos sempre mais. O que é para ti uma vida equilibrada? O que é que seria? Uma vida equilibrada é eu sentir que, ao final de um dia, deito-me e estou tranquilo e feliz com aquilo que eu fiz. É claro que não acontece sempre. E, no final do dia começo a pensar naquilo que fiz e pergunto, tipo, porque é que eu agi assim? Tipo, porque é que eu não atendi aquela chamada que se calhar é importante? Porque é que eu não fiz de maneira diferente? Para mim, uma vida equilibrada é, tipo, deitar-me no final do dia e perceber, tipo, ok, eu cumpri com aquilo que eu quero e que eu acho que é importante e positivo para a minha vida. É claro que o equilíbrio é sempre algo muito, muito ténue, porque num dia estamos on, num dia estamos off, num dia corre tudo bem, num dia parece que corre tudo mal. Agora sinto que uma vida equilibrada passa por amar e sentir que és amada e que amas, passa por sentir que tens gente ao teu lado que te quer bem e que estás a caminhar. O equilíbrio passa, na minha análise, pelo crescimento que tu fazes diariamente e sentir que eu, Antonino, comprando, por exemplo, há um ano atrás, estou melhor. Ou seja, há este crescimento diário. E o equilíbrio passa, sobretudo, por podermos viver de uma maneira muito serena e muito tranquila. E depois isso reflete-se, obviamente, no nosso corpo. Mas a tranquilidade e a serenidade, chegar ao final do dia e dizer, tipo, fixe, foi um dia agradável, foi um dia bonito, estive com muita gente, contactei com muita gente, conheci gente diferente, conheci gente nova, a nível profissional cumpri com os meus objetivos. E como é que tu lidas com emoções menos positivas? Boa pergunta. É difícil lidar com emoções menos positivas. É difícil, mas quero acreditar que amanhã será diferente. E o que é que eu posso fazer para que essa emoção seja diferente? Se eu estou numa situação de extremo cansaço, de extremo stress, o que é que eu posso fazer para atenuar isto? E é claro que será sempre um caminho. Não quer dizer que se resolva de um dia para o outro esse stress, esse cansaço ou esta dificuldade que eu tive de relação com alguém. Agora, cabe a mim fazer o que pode ser positivo para que isto se altere. Se eu me chatei contigo e se vou ficar 3 ou 4 dias amoado porque não tiveste a capacidade de ter contigo e resolver, é claro que estes 4, 5 dias em que eu vou estar amoado, em que vou estar triste, em que não resolvi a minha questão que eu tinha contigo, vai pesar.
E vai ser uma emoção que eu vou transportar, uma emoção negativa que eu vou transportar comigo. Agora, se eu tiver a capacidade de dizer, tipo, olha, vamos falar sobre isto, porque é que agiste assim, porque é que eu agi assim, sinto que fica tudo muito mais leve. Porque as pessoas falam, as pessoas relacionam-se, as pessoas resolvem. Não é virando as costas que nós resolvemos problemas, mas é conversando, é olhando no olho e dizer porque é que aconteceu isto entre nós. Não é dizer tipo eu tenho razão ou tu tens razão, ou eu não tive razão ou tu tiveste razão. É porque é que aconteceu. Tem que haver uma causa para estes choques. Nós, a maior parte das vezes, partimos do pressuposto que já a sabemos. Sim. Não é? E depois é que... Ai, a maior parte das vezes não sabemos é nada. Só sei que nada sei. Tu treinas? Sim. Treino. Fazes musculação, corrida, o que é que costumas fazer? Não, faço treino de futebol. Ok. E corrida. Okay. E bicicleta. Porquê que achas que Jesus faria crossfit? Jesus era alguém que se preocupava com o corpo e era alguém que colocava desafios a si mesmo. E eu sinto que o crossfit, há sempre aqui um desafio a colocar, há sempre aqui um desafio a ultrapassar. E sinto que Jesus seria um verdadeiro desafiador da sua própria vida. E colocaria sempre a sua vida em desafio. Ele viveu assim, ele sabia que indo para ali ia morrer. E assim aconteceu. Ele não fugiu aos problemas, ele assumiu os problemas. Até estas imagens da vida de Jesus, de ir para um lugar onde ele sabia que queria ter dificuldades e não ir para outra cidade porque seria mais fácil. Há uma passagem no Evangelho que diz precisamente isso. Jesus poderia ter ido para outro lado, mas foi por aquele lado porque sabia que ali ia encontrar dificuldades. Se calhar até nem aconteceu isso na realidade. Mas esta imagem de pensarmos nisto e agora reposicionando isso na nossa vida, ou trazendo isso ao nosso contexto humano, faz-nos pensar, tipo, ok, os desafios têm que acontecer. Os desafios fazem parte. Porque é que eu hei de estar a evitar este confronto ou este desafio se eu posso, com uma conversa, com uma relação estabelecida com o outro, resolver isto de uma maneira humana? Por isso é que, pensando em Jesus como crossfit, faz sentido por causa da questão do desafio. Do tipo, eu quero chegar lá, eu consigo, eu posso e eu quero com a ajuda de alguém ir para lá. Por isso é que nós fazemos crossfit, não fazemos sozinhos crossfit. Juntamos um grupo, juntamos uma malta e vamos àquela hora fazer crossfit, a turma no meio-dia e meio. Exato. Boa. Antonino, alguém que se queira neste momento aproximar mais da sua espiritualidade, começar a tentar trabalhar mais a sua parte interior, quais seriam os primeiros passos que essa pessoa teria que dar? Olha, para mim, eu tento, nem sempre é possível. Nós temos o ideal, mas depois o fazer diariamente é sempre mais difícil. Eu tento, por dia, parar meia hora. E tento fazer logo de manhã como reflexão para aquilo que vem do meu dia, olhando um bocadinho para a agenda, perceber como é que eu vou orientar a minha vida a partir de tudo isto que me é dado, ou todas estas inputs que vão chegando para que o meu output seja positivo. Eu sinto que parar e estar em silêncio, ou estar com a sua música, mas sinto, sobretudo, estar sintonizado consigo mesmo. Um momento por dia, pode ser de manhã, pode ser à noite, cada um depois encontra as suas formas. Aqui não há métodos, não há o melhor método, mas cada um encontra o seu método. Mas sinto que o parar para refletir é importante. E nesta agitação que é a nossa vida, e eu sinto isso às vezes, é um corre-corre constante em que não há esse tempo. E sinto que o tempo para parar é fundamental para crescer, não só humanamente, mas espiritualmente. Portanto, a primeira dica que eu posso sugerir humildemente é para e pensa em ti. Para e pensa nas tuas atitudes. Para e pensa em quem tens à tua volta. E depois sim, vem a leitura, vem a reflexão, vem se calhar o contacto com alguém, vem a tal questão da terapia, vem a tal questão da meditação orientada, vem a questão da oração em comunidade, em contexto de comunidade. Para muitos pode fazer sentido rezar ou estar em comunidade, pode ser um meio de reflexão. Agora sinto que o primeiro ponto é parar e fazer silêncio. E o silêncio não é tipo não ouvirmos barulho. O silêncio é de facto darmos este espaço para que alguma coisa chegue ao nosso coração. E pode ser através de uma música, pode ser através de uma caminhada. Há imensa gente que sai e anda a pé sozinhos e isolados para entrarem em si mesmo. Não quer dizer que vão ouvir barulhos, porque vão ouvir, mas o silêncio, mais do que a ausência de barulho, é escutar aquilo que o meu coração, aquilo que a minha interioridade pode dizer, o meu pensamento e vice-versa. Boa.
E o que é que todo o teu estudo te trouxe? Ou seja, porquê esta questão do doutoramento em bioética? Tipo, o que é que tu fazes com esse tipo de conhecimento? Ou o que é que procuras nesse tipo de conhecimento? O ponto de partida foi e será sempre aprender mais alguma coisa. E eu sinto que nós deixa-me falar agora enquanto padres, que nós estudamos ao longo de muitos anos e, de facto, o nosso curso é um curso pesado a nível de timing, porque são 7 anos, 5 mais 2 de estágios associados a estudo. Acaba por ser muito pesado e depois parece que terminamos o estudo e entramos na vida, digamos assim, do corre-corre, da agitação diária, do trabalho diário, e parece que nem temos tempo para ler, não temos tempo para ler um livro que saiu, não temos tempo para revisitar autores que são fundamentais ou autores que vão chegando e que vão deixando algumas reflexões interessantes. E para mim, a questão de fazer o doutoramento foi, eu preciso de um input grande na minha vida. E ao final de 5, 6 anos, enquanto padre, eu precisei de ter este input porque senti que tinha chegado a uma estabilização de reflexão. E eu sempre lutei contra isso. Sempre disse, a partir do momento em que eu vou escrever a mesma coisa, ou repetir a mesma coisa, ou repetir o mesmo texto, ou repetir a mesma ideia em contextos iguais, alguma coisa está a passar. Portanto, a partir do momento em que isso acontece, eu tenho que ir buscar novos inputs de reflexão. E depois a questão da bioética, porque eu sinto bioética ligada com o fim de vida. Sinto que nós culturalmente tratamos muito mal o fim de vida e lidamos muito mal com o fim de vida. A morte é um tabu, temos dificuldade em falar sobre isso, temos dificuldade em aceitar alguém que parte, temos dificuldade em gerir emoções em fim de vida. Nós culturalmente tornamos o fim de vida um momento de tristeza. Há outras culturas que o tornam um momento de celebração, de celebrar a vida, de celebrar a história, celebrar o legado, celebrar memórias, celebrar momentos. E sinto que nós culturalmente precisamos trabalhar a nossa reflexão que fazemos em fim de vida. É muito simples, desde o momento em que nós nascemos, nós sabemos qual será o nosso fim. Com que perspectiva é que te identificas mais? Com a vida. Com o tipo positivo? Com o positivo, sim. Eu sinto que o celebrar a vida naquele contexto é fundamental. Dizer obrigado a esta pessoa que partiu hoje e que trouxe tanto à minha vida. Por isso é que nós nos fazemos presentes para com a família daquela pessoa que parte. Não é só para mostrarmos a nossa presença, mas sinto que é muito mais do que isso, a dizer, tipo, esta pessoa inspirou a minha vida. E se eu hoje estou convosco, família desta pessoa que parte, é porque esta pessoa que parte deixa, que é um termo que para mim faz muito sentido, um legado à minha história. Na realidade, eu nunca tinha pensado sobre isto. Tipo, na realidade, tu faria se calhar mais sentido ao contrário, porque tu já sabes que a vida vai ser uma dor. Tu se calhar faria mais sentido chorar quando nasces. Estás a nascer para a dor. Mas tu choras quando nasces. Pois choras, mas os outros não choram. A primeira atitude que tu tens quando nasces é de choro. Mas os outros não. E imagina, tu não sabes o que é que acontece depois. Então, se calhar, aqui é a dor e se calhar devíamos celebrar porque para ali já não é dor. Não sei, se calhar não faz sentido nenhum. Nunca tinha pensado sobre isto. Mas sim, mas para mim a questão da bioética nasce muito também pelas questões de aborto, eutanásia e tentar perceber todas estas dinâmicas que estão. Porque é que nós colocamos o fim de uma vida? Porque é que nós dizemos, eu a partir da manhã vou decidir que quero morrer? Todas estas questões para mim sempre foram muito difíceis de refletir. Até porque eu sinto que nós culturalmente sempre que tivemos que assumir uma posição, ou sim ou não. E não há um sim ou não que nós possamos assumir. Perante uma história nós podemos projetar-nos positivamente ou negativamente, mas perante uma história e uma realidade concreta. Eu não posso colocar duas pessoas no mesmo baralho porque duas pessoas serão automaticamente diferentes e terão contextos de vida diferentes, e terão famílias diferentes, e terão vidas diárias diferentes. E nós às vezes colocamos tudo no mesmo saco, ou somos a favor, ou somos contra, ou... Sim, mas como é que nós num contexto de legislação nós precisamos fechar as coisas em caixinhas, porque senão não dá, não é? Eu entendo a questão da legislação, mas a nossa vida está acima da legislação. E a maneira como nós olhamos para a nossa vida tem que estar acima disso. Eu não sou comandado porque te mandam ser responsável por aquilo. Não é aquela regra que vai ditar a tua ação, mas é aquilo que tu és enquanto ser humano que vai ditar a tua ação, a tal ética, a tal dimensão mais interior que te leva a uma boa tomada de decisão.
Sim, mas nessa questão, por exemplo, da eutanásia, tipo, tu achas que faz sentido ou que não faz sentido? Para mim faz sentido olhar para o caso concreto e a Pois, partir mas daí como é fazer que um tu trabalho, não é? legislas isso? Por Percebes? O exemplo, em conflito. Espanha, a questão da eutanásia está muito bem orientada. A partir do momento em que tu pedes para ser eutanasiada, tens um mês de reflexão e é um mês de acompanhamento. Portanto, e neste mês de acompanhamento com médicos, com psicólogos, com quem tu de facto achas que é importante fazer esse tipo de acompanhamento, ao fim de 30 dias é que vais de facto reforçar ou não reforçar esta tua decisão inicial. E há estudos que mostram que de facto houve aqui imensas decisões alteradas depois de um mês de reflexão. Há histórias tão bonitas sobre isso, não é? Eu não quero dizer que sou a favor ou sou contra, não quero ir por aí, mas quero de facto perceber que neste processo todo houve acompanhamento. E há muitas pessoas que de facto sentem que a sua vida já não faz sentido e querem colocar um fim à sua vida. Porquê? Porque não têm ninguém, vivem sozinhas, sentem que a sua vida já não é motivadora para si mesmas nem para outros. E às vezes há um clique que pode fazer a diferença. Sim, se não escolhes nascer, à partida também não deverias poder escolher morrer, não sei. Mas percebo, são questões boas. E para mim, estudar estes temas, estas questões mais éticas, mais intrínsecas à vida humana, e como é que tu geres tudo isto, para mim fez sentido e continua a fazer sentido. Então, para mim, associar depois esta bioética, ou o trabalho da bioética, aos cuidados paliativos e perceber como é que nós podemos acompanhar em fim de vida um doente e dar os critérios para que esse doente seja bem acompanhado em fim de vida, parece-me essencial. Tens assim alguma história que te marcou de alguém em fim de vida? Que te ensinou assim algo muito profundo? Olha, é uma história que assim à primeira vista pode parecer bastante ridícula, mas é uma história que eu lembro-me com alguma frequência. E é uma história que nos vai fazer pensar que se calhar o essencial para ti não é o essencial para mim. E se calhar a tua preocupação em fim de vida não é a mesma, nem a minha preocupação em fim de vida. Eu lembro-me de acompanhar uma senhora e na conversa surgiu, tipo, o que é mete medo ao deixar, ao partir, ao deixar este mundo, ao deixar a família? O que é mete medo? E ela era uma pessoa consciente e orientada, e ela respondeu-me, António, tenho medo que depois ninguém cuide das minhas galinhas e elas morram. Tipo, é um exemplo cómico, mas diz tanto, tipo, espera, mas afinal, para aquela pessoa, o facto de ela ter animais que a rodeavam era a grande preocupação delas. É quem é que vai cuidar daqueles animais? Não é por ser galinhas, não é por ser gatos, não é por ser cães. É quem é que vai cuidar daqueles que se calhar são os companheiros de vida dela. Que se calhar são aqueles que estão lá todos os dias com ela. Se calhar são aqueles que passam 24 horas com aquela senhora. E para ela, essa era a preocupação em fim de vida. Não era a preocupação de deixar a casa, se o meu filho vai ser feliz ou não vai ser feliz, se eu vou conseguir deixar alguma coisa para o meu neto. Não, era tipo, e depois, amanhã, se eu não estou, quem é que vai dar de comer às minhas galinhas? Ou aos meus animais? Ou seja, aquilo que para mim seria essencial não estaria ligado com animais. Mas para ela, isso fazia sentido. E é uma história que nos faz colocar em perspectiva muitas coisas. Sim, tu não vês o mundo como ele é, tu vês o mundo como tu és, não é? Exatamente. Que fixe. Tipo, é aquela cena, ui, mas isto, disse mesmo isto, ou, mas é tipo, a essencialidade da vida, para ela, estava ali, retratada naqueles animais. Enquanto se calhar para nós estaria noutra dimensão. Mas é sobretudo uma história da humanidade. Uma história da humanidade. Fuga, isso é mesmo fixe. Isso é bonito. Curiosamente, eu tinha aqui uma pergunta que diz: o que é beleza aos olhos de alguém que lida todos os dias com o essencial da vida? Porque beleza aqui num sentido, lá está, muito no sentido associado à estética. Uhum. Quando estamos em fim de vida, o que é que na realidade é beleza? Olha, para mim o sorrir em fim de vida é algo muito descritivo daquilo que nós estamos a viver. E é interessante, acho que este é o termo mais correto, é interessante
chegares e estares junto de uma pessoa que sabe que tem horas de vida e sorrir e dizer tipo, eu estou em paz. E acho que a beleza maior está aí. Tu sabes que vais partir, sabes que estás no limiar da tua vida e sorris e dizes, eu estou em paz, estou bem, estou tranquilo, estou sereno. Eu acho que todas as nossas mortes deveriam ser assim. Tipo, fazer o acompanhamento em fim de vida, que é algo que eu faço regularmente, e perceber que aquela pessoa está pronta e está em paz com este processo de deixar esta vida. As pessoas recordam-se mais de coisas boas ou de coisas más? Há de coisas boas. Boas, não é? Boas. Agora, depende também do tipo de acompanhamento que fazes. Depende de onde é que te colocas o foco. É claro que maioritariamente nós trazemos relações quebradas ou chateamos-nos com o nosso irmão e não falamos com o nosso irmão, algo que acaba por ser infelizmente natural na nossa sociedade, se calhar amigos que já não se veem há uma série de anos. Agora, sinto que depois desse acompanhamento e depois de trabalharmos estas questões da reconciliação, que é espetacular, dar maior positividade a este momento, E sinto que nós precisamos ter momentos fortes em família para que a família também aceite a perda. O relembrar histórias, o construir histórias, o construir memórias e, na fase final da vida, olhar com muita naturalidade para esta questão e, a partir do momento em que tu olhas com naturalidade, toda a tua conversa será uma conversa de positividade. Já não vais perguntar se tens dores, mas vais perguntar se estás em paz, que é uma pergunta que faz toda a diferença. Yeah. Porque se fizeres a pergunta se tens dor, tu vais pensar na tua dor. Mas se fizeres a pergunta se está em paz ou está a ser tranquilo, tu vais pensar na tua paz. São duas perguntas que se calhar te levam ao mesmo objetivo, mas que têm reflexões diferentes. Yeah. Tu achas que, ou acreditas que cuidar do corpo pode ser também uma forma de espiritualidade? Sim. Sim. Para mim é inseparável a dimensão interior da dimensão exterior. Portanto, para mim é inseparável a questão do corpo e a questão da reflexão da mente, se quisermos. E quando o silêncio assusta tanto, porque a mente é tão barulhenta, como é que podemos aprender a estar connosco sem fugirmos desse barulho, conseguindo estar em silêncio, quando tudo o que há não é silêncio? Sim. Se há barulho, se calhar há questões por resolver, não é? Mas também acredito que é só fazendo silêncio que nós conseguimos ouvir verdadeiramente essas questões. Talvez nós, por tanto ruído, não queiramos o silêncio, porque o ruído vai-nos fazer refletir sobre X e determinada situação. Agora, quero acreditar que nós temos que assumir aquilo que nós somos. E aquilo que nós somos não é só coisas boas. Aquilo que eu sou enquanto Antonino não é só aqueles aspectos positivos que eu trago na minha história, mas são também as minhas dificuldades, as minhas fragilidades, os meus pontos menos positivos que eu trago comigo. E eu sinto que nós não precisamos de retirar as dimensões negativas ou os acontecimentos negativos ou as histórias negativas que transportamos connosco do passado, mas temos é que reintegrar isso na nossa vida. Porque nós às vezes parece que queremos retirar, tive esta situação menos positiva, quero retirar isto da minha vida, mas parece que isto não sai. Claro que não sai porque faz parte da tua vida. É aquela ideia tipo, põe-se para trás das costas. Não pões para trás das costas. Mas integra isso na tua história. Isso é a tua história. Assume com naturalidade que és frágil. Assume com naturalidade que isso faz parte da tua história. Com momentos, se calhar, da qual tu não te orgulhas, mas são momentos que fazem parte de ti. E fazem parte, sobretudo, da tua história. E sinto que a partir do momento em que tu assumes aquilo que és e integras isso na tua vida, mesmo que seja negativo, que dás muito maior e que traz muito maior tranquilidade a esses ruídos que vêm cá dentro. Porque nós às vezes queremos que esses ruídos saiam, e se esses ruídos fizerem parte, será que nós temos esta capacidade de transformar o ruído numa conversa? Ou transformar o ruído em algo que faz parte e sei que vai fazer parte e está ali equilibrado e está tipo sereno na minha vida? Porque todos nós trazemos questões connosco.
E sinto que elas vão nos acompanhar até ao fim da vida. Têm que estar, tipo, integradas. E o integrar é, ok, faz parte daquilo que eu sou. Eu não sou perfeito, nem nunca serei perfeito. Apesar de quando eu era pequeno os meus pais dizerem-me, tipo, tens de ser perfeito, tens de ser perfeito. Não, nós podemos ser mais completos. E o sermos mais completos é isso, é integrar aquilo que é positivo e também aquilo que é negativo. E perceber, ok, isto vai ser um trampolim para eu crescer. E não um trampolim para eu desistir. Boa. Ou para eu querer fugir e lutar eternamente contra o questionamento. Tu tens assim, para além dessa meia hora matinal, algum inegociável no teu dia? Olha, eu sinto esta questão dos negociáveis é uma questão que eu tenho que trabalhar pessoalmente, porque sinto que se me perguntares quais é que são os negociáveis eu não te sei responder. Mas sinto que é um trabalho que eu ainda tenho que o fazer e tenho que o fazer rapidamente porque sinto que é uma falha na minha maneira de viver. Para mim o ter um tempo de paragem é fundamental. Mas confesso que nem sempre isso acontece. Mas para mim ter um tempo de paragem é fundamental. E depois, para mim, é fundamental partilhar a mesa com amigos. Estar à mesa com outros. E aprender dos outros. E escutar muito. Eu sinto que nós só podemos ser melhores com o feedback, com a relação que estabelecemos com o outro. Porque a partir do momento em que tu crias uma relação de confiança com alguém, esse alguém vai ter a capacidade para te dizer epá, aquela palavra que tu usaste, não. Aquela atitude que tiveste, não. Hoje foi bom, mas poderia ser melhor. E é a partir desta relação que tu crias com alguém, uma relação de confiança, que tu cresces. E eu sinto que nós às vezes temos essa dificuldade em aceitar aquele feedback que pode não ser positivo, pode ser menos positivo, e fazer disso um caminho. Para mim é importante estar com gente, estar com pessoas que acrescentam valor e saber escutar, porque nós às vezes queremos falar muito e temos esta necessidade de falar muito, quando o escutar é sem dúvida muito mais importante do que falar. Para tudo há um momento neste mundo e sinto que há um momento para falar, mas antes de falar temos que escutar muito. Antes de falarmos temos que escutar muito, porque é escutando outros que nós conseguimos encontrar também idealizações para a nossa vida. Por alguma coisa temos duas orelhas e uma boca, não é verdade? Exatamente. Antonino, vamos aqui à segunda parte do nosso episódio, pode ser. E não são perguntas. São nomes de pessoas. Ok. E este é o jogo do pote e o objetivo é seres a pessoa mais realizada e bem-sucedida possível e vais encontrar aqui nomes de pessoas conhecidas. Tens que escolher quem seria teu PT, teu nutricionista, teu terapeuta e teu melhor amigo e porquê. Ok. Tira uma? Tiras 4. 4. Então, 1, 2, 3, 4. Posso abrir? Claro. Raquel Henriques. Nutricionista? Nutricionista, PT, melhor amigo e terapeuta. Ui! Então, melhor amigo. Vou pôr a Filomena Cautela. Que isto que é uma miúda tão arejada a nível de vida, de reflexão, de visibilidade. Tem valor, não tem visibilidade, tem valor enquanto ser humano. PT vou pôr o Arnold Schwarzenegger. Tu ias ser o padre culturista. Terapeuta. Será que a Rita Pereira escuta? Se calhar vou pôr a Raquel Henriques como nutricionista. Ok. Se calhar a Rita Pereira como terapeuta. Acho que sim. Acho que a tua escolha foi bastante fácil. Achas? Acho. Boa. Estava bastante equilibrado. Boa. Temos um último jogo para ti. E este jogo é um bocadinho diferente. É o jogo do facto. O objetivo é... Eu vou trazer um facto verdadeiro, mas desconhecido à partida pela grande maioria das pessoas e eu espero que por ti também. O objetivo é nós não só olharmos propriamente ao facto, que é estranho, mas tentarmos extrair daqui alguma segunda linha de pensamento. Algum insight, alguma analogia, algo que possa ser útil para o dia-a-dia, para a vida das pessoas. Normalmente eu relaciono o facto com o convidado, portanto terá a ver aqui com espiritualidade e religião. E o facto de hoje é... Sabias que
Existe uma maneira oficial de abençoar o queijo. Sabias disto? Não. Então eu explico. O capítulo 8 do Ritual Romanum, do Manual Litúrgico de 1614, trata das bênçãos de coisas designadas para uso comum e inclui fórmulas para abençoar objetos do cotidiano, como queijo, manteiga, sementes, sal, barcos de pesca e até cerveja. Este capítulo é um exemplo da maneira como a Igreja Católica, através do ritual, buscava santificar e abençoar objetos do uso diário. Então, contém bênçãos formais para uma vasta gama de itens do dia-a-dia, tipo, inclusive ferramentas para alpinistas. Tipo assim, cenas maradas. Sabias disto? Assim, nós... dessas cenas maradas, não. Mas sim, nós temos este hábito e regularidade de abençoarmos, primeiramente, pessoas e depois, sim, objetos do cotidiano. Algo muito natural que nós fazemos enquanto comunidade é, antes das refeições, nós agradecermos os alimentos. E sinto, agora fazendo essa tal analogia, que a questão da bênção passa muito por bem dizer aquele objeto ou aquela pessoa. E no fundo é dizer, tipo, eu quero bem para esta pessoa. Eu quero bem para este alimento. Eu quero que este alimento possa fazer-me bem. E sinto que é por isso é que nós dizemos, tipo, tu és uma bênção para mim. E acho este termo muito giro, que é dizer, tu fazes-me bem. Tu és uma bênção para mim, tu fazes-me bem. É precisamente para dizer que tudo isto que nós somos a partir do cotidiano, queremos que nos faça bem. E depois a bênção tem repercussões a nível de gratidão, que é tipo, obrigado por estes alimentos. Obrigado por isto. Porque é que muitas vezes nós benzemos um carro ou uma casa? Não é só para que dentro de um carro ou numa viagem ou na vivência dentro de uma casa corra tudo bem, mas é também com o sentimento de gratidão. Obrigado por eu ter conseguido alcançar isto. Obrigado porque pelo esforço diário do meu trabalho, daquilo que eu sou, daquilo que eu dou, consegui construir uma casa, ou consegui adquirir uma casa, consegui adquirir um carro. É claro que temos estas duas posições ligadas à benção da proteção, de dizermos que corra tudo bem a partir deste momento. Por exemplo, algo muito característico entre nós é sempre que se abre um negócio, benzer aquele espaço para quê? Para que o negócio corra bem. Esse é um pilar, e depois também tem o pilar da gratidão, do agradecimento, que é dizer tipo, obrigado por isto que nos deste. Obrigado por isto que aconteceu. Obrigado por este passo. Sabes que eu acho que a gratidão é quase tão difícil. É quase não, eu acho que é tão difícil como o treino. Porque tipo, tu consegues ser muito grato naquele momento, tipo, lá está aquele, sabes, alcançar alguma coisa que eu queria muito. Eu sou muito grato. E rapidamente nós, tipo, nós falhamos na consistência ao ser gratos. Como no treino. Começas com muita motivação e passado uma semana já foi tudo e já desistes. E tipo, é muito desafiante praticar conscientemente a gratidão de forma frequente e regular. Eu sinto que há aprendizagens que nós nunca terminamos. Que é, por exemplo, a gratidão. É uma dinâmica, uma aprendizagem que nunca está terminada. Porquê? Porque nós temos sempre que aprender a gratidão. Mesma coisa que perdão, nós temos sempre que aprender a dizer perdoa, desculpa. Olha, esses, se calhar, é que são alguns inegociáveis da nossa vida. Continuar a aprender a gratidão, continuar a aprender o perdão e, se quisermos acrescentar aqui, continuar a aprender o cuidado. Porque eu sinto que nestas três formas de amar, perdoar e cuidar se podem resumir muito aquela que é a nossa vida. Isto podem ser três inegociáveis da nossa vida, que é tipo continuar a aprender nestas três dinâmicas. Continuar a aprender a dizer obrigado, continuar a aprender a dizer desculpa e continuar a cuidar daquilo, de mim primeiro, como nós já falamos, e depois daqueles que querem relação comigo. E quando a coisa está em estado de flow, até relativamente simples, mas continuar a praticar isso em estados de... Sim. Não é? De retrocesso. Ou... É fácil esquecer, porque já faz parte da rotina, não é? Se calhar é este fazer parte da rotina do dia-a-dia, que depois esquecemos de dizer, tipo, obrigado por isto. Tipo, eu tenho todos os dias alimentos, mas nunca digo, tipo, obrigado por ter alimentos na mesa e por ter a possibilidade de os ter. Tipo uma cadeira para estar sentado, tipo o básico, é mesmo básico. Tipo, papel para ir à casa de banho.
Tipo, como é que era a nossa vida? Era horrível se não tivéssemos papel higiênico. Uma cena tão simples e tão básica. Yeah, eu acho que isto é um grande insight. Que são no fundo, os pormenores que se tornam grandes pormenores. Yeah, porque só quando eles te faltam é que tu vês o quão grandes eles são. Sim. Quando os tens, eles são bada pequenos. Yeah. Fuck. A vida é incrível. Sem dúvida, sem dúvida. Olha, se tivesses a oportunidade de deixar uma mensagem que vai chegar a 8 bilhões de pessoas, mesmo à tribo mais remota do universo, todos os seres humanos vivos vão receber a tua mensagem. Qual seria? Eu sinto que, pessoalmente, temos que desvalorizar as ninharias, as picuices que nós entre nós criamos e aceitarmos todos como diferentes e a partir desta aceitação de todos diferentes, amar-nos no verdadeiro termo de nos querermos bem. Não é tipo amar de love in the air, mas de nos querermos bem. Tipo, eu quero que tenhas sucesso, eu quero que sejas feliz, eu quero que tenhas uma vida equilibrada, eu quero sentir que estás em crescimento. E quem diz de ti, diz de mim em primeiro lugar. Se eu pudesse deixar uma mensagem, no fundo, essa, tipo, vamos deixar de coisinhas tão pequeninas, né? Nós usamos outro termo para dizer isso, é deixarmos de coisinhas tão pequeninas e valorizarmos aquilo que de facto importa, que é termos uns aos outros. Não interessa aquilo que tens vestido, não interessa aquilo que tu fazes, interessa aquilo que tu és enquanto ser humano, enquanto esse coração bonito, deixa-me usar assim essa expressão, que transportas contigo. Porque é mais importante nós sermos do que termos. E nós muitas vezes, a começar por mim, e é uma reflexão que eu faço muito, às vezes parece que queremos aparentar o ter do que o ser. E para mim o ser será sempre muito maior que o ter. Porque aquilo que te define é aquilo que tu és, não aquilo que tu tens. Então se eu pudesse deixar esta mensagem ao mundo era um bocadinho por aqui, por desvalorizar alguns pontos que se nós automaticamente valorizamos, tal visibilidade em torno do valor ou em depressão ou em detrimento do valor e apostar mais nas relações humanas. E dizer, tipo, obrigado por fazeres parte da minha vida. Por exemplo, é algo que eu não estou habituado a dizer, mas que seria bonito dizer, tipo, obrigado por fazeres parte da minha vida. Porque é quando alguém celebra o seu aniversário, a sua vida, nós dizemos parabéns. E não dizemos, tipo, obrigado por fazeres parte da minha vida mais um ano, ou mais uma vez. Para mim é muito, muito bonito ouvir alguém dizer, tipo, eu quero-te bem, tu fazes-me bem, obrigado por fazermos bem um ao outro, obrigado por fazermos parte da vida um do outro. Acho que... tens de estar mesmo muito bem para conseguir fazer isso. É o tal equilíbrio. Quando me perguntavas o que era o equilíbrio, sinto que é isto, é termos esta consciência de tomarmos esta atitude. Muito bom. Olha, melhor sítio para as pessoas te encontrarem. Aproveita aqui este espaço para divulgar tudo aquilo que tu fazes, o sítio onde as pessoas podem comunicar contigo, mas também procurarem mais sobre como é que se podem deslocar às missas também. Qual é a melhor forma de procurar? Sim, eu quero conseguir responder a todas as pessoas que vão chegando nas redes sociais e que vão mandando mensagem pelas redes sociais, portanto não desistam de enviar mensagem pelas redes sociais. Para me encontrar, eu vivo na zona do Porto, no centro do Porto, e na casa onde eu vivo é onde celebro todos os domingos à noite a chamada Missa dos Sentidos, essa tal experiência que nós fazemos a partir dos 5 sentidos. Fica na Avenida Boa Vista e o meu contacto, e nas redes sociais vocês encontrarão essa informação disponível. Boa, e é incrível. Portanto, vocês têm mesmo, malta do Norte, vocês têm mesmo que ir. É uma experiência muito transformadora mesmo para quem, lá está, acha que pode não fazer muito sentido questões de religiosidade ou não perceberem muito bem ainda qual o seu posicionamento, o que é que acreditam, o que é que não acreditam, o que é que faz sentido, o que é que não faz. A minha experiência foi que é impossível entrar ali e não ficar impactada e não querer continuar a ir cada vez mais, porque de repente já nada precisa assim de fazer tanto sentido, porque é genuinamente pela forma como te sentes naquele sítio, com aquelas palavras, lá está, com pessoas que não conheces de rigorosamente de sítio nenhum, mas também não precisas, porque é mesmo muito bonito. E então, para além dessa tarefa, portanto, normalmente tens 2 tarefas quando chegas aqui ao ponto deste episódio, neste momento vais ter
3. Ah, pera, antes disso, eu estava-me a esquecer de uma coisa. Temos um último presente para te dar. Ou é depois? Nunca sei a ordem disto. Agora vai ser antes. Já não sei se era depois ou não. Mas temos um presente para te dar antes de ires embora. Posso abrir? Sim, claro. Que espetacular. Ai, que giro. Ai, que fantástico. É um Padre Antonino em versão boneco. Boneco, miniatura. Mesmo giro. Obrigado. E muito, muito obrigada mesmo por tu teres estado aqui. E então agora tu sim que estás lá em casa. 2 missões a partir deste momento. Então, primeira é ires às redes sociais do Antonino, seguires o trabalho, perceberes também onde é que eles estão, como é que eles fazem. Também tem um site onde também tem alguns podcasts que eu também estive já a ver. Portanto, há muita informação que tu podes encontrar na internet. Mandares também a tua mensagem e dizeres-lhe, obviamente, que vieste aqui do Feel Fit Podcast e qual foi também o maior insight que retiraste aqui deste episódio. E a segunda missão, e talvez a mais importante de todas, é sermos juntos agentes de mudança. Já sabes, este conteúdo é completamente gratuito. Está à distância de um simples clique e a palavra certa, no momento certo, pode mesmo mudar uma vida. Então, se em algum momento houve alguma coisa que foi dita que te fez lembrar uma pessoa, tipo, não deixes passar, não custa nada. Partilha, é literalmente um clique e já está. O que a pessoa vai fazer com isso já não é responsabilidade tua, mas a tua missão fica feita. Então, ajuda-nos também a ajudar cada vez mais pessoas e a fazer também estas mensagens espalharem-se por cada vez mais sítios para que o nosso trabalho e também o destas pessoas incríveis que nós trazemos aqui continuamente, todas as semanas, chegue mais longe e as nossas vozes juntas sejam mais ouvidas. Porque lembra-te, isto é sobre fitness, mas podia ser sobre outra coisa qualquer. Obrigada por teres acompanhado o nosso trabalho. É sempre um gosto. Vemo-nos para a semana. Até lá.